Você faz um salto de Malaquias 4 até Mateus 1 e pelo cânon que nós temos, fica virtualmente impossível nós imaginarmos o que aconteceu de mudança entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. 400 anos onde o mundo mudou várias vezes, e uma das maiores mudanças que aconteceu foi a conquista de Alexandre o Grande, que varreu o mundo mediterrâneo, o mundo oriental, estabelecendo o maior império do mundo na época e estabelecendo uma forma de dominação que foi por meio da difusão cultural, principalmente por meio da difusão da língua grega. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? E aí a minha primeira pergunta é: qual o contexto greco-romano do Novo Testamento, que a Bíblia foi escrita aí, que é lógico que isso é vasto, então são highlights importantes para a gente saber, né? Legal, Marcos. A ideia é a seguinte, na verdade, você que acompanha o Marcos há algum tempo e você que tem alguma noção já da hermenêutica, da interpretação bíblica, você sabe que o texto bíblico não é um produto do acaso, não é algo que caiu do céu, mas é fruto do seu tempo, escrito por homens, né, de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, mas que viveram cada qual no seu tempo e na sua circunstância dentro de um contexto histórico, social, político específico. Quando nós falamos, por exemplo, do Antigo Testamento, nós temos que ler o Antigo Testamento à luz do seu contexto mais imediato. E que contexto é esse? É o contexto do Antigo Oriente Próximo, das grandes civilizações que surgiram lá no Crescente Fértil. E o Novo Testamento é a mesma coisa. O Novo Testamento, ele tem um tempo, tem um ambiente, ele tem um cenário. E esse cenário, esse mundo dentro da qual o Novo Testamento acontece, a partir da história de Jesus, aí vai Atos, as cartas, até chegarmos em Apocalipse, é um mundo dominado pelo Império Romano, mas com uma grande carga cultural grega. Por isso que nós falamos de um contexto greco-romano. Você faz um salto de Malaquias 4 até Mateus 1 e pelo cânon que nós temos, fica virtualmente impossível nós imaginarmos o que aconteceu de mudança entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. 400 anos onde o mundo mudou várias vezes, e uma das maiores mudanças que aconteceu foi a conquista de Alexandre o Grande, que varreu o mundo mediterrâneo, o mundo oriental, estabelecendo o maior império do mundo na época e estabelecendo uma forma de dominação que foi por meio da difusão cultural, principalmente por meio da difusão da língua grega. Então a cultura grega, a língua grega passou a ser estimada, querida por todos os povos dominados, e isso ficou de grande background cultural que forma todo o texto e que está em cada parte do texto escrito em grego do Novo Testamento. A cultura está lá presente, há um certo grau de interconexão entre os elementos do mundo greco-romano com as respostas que a Bíblia dá dentro de uma perspectiva judaica, mas também dentro de uma perspectiva cristã. Então, fazer essa leitura do mundo dentro da qual o Novo Testamento acontece nos ajuda a entender demais tudo que ocorre em termos de narrativa, história, mas principalmente em termos teológicos, de como nós devemos entender a mensagem do Novo Testamento, que nasceu dentro de um contexto e que hoje também, dentro de um outro contexto, também deve ser analisado a partir desse contexto greco-romano, para chegarmos ao que nós podemos aprender hoje com uma aplicação
para hoje, do século XXI. Ô Paulo, eu quero fazer algumas perguntinhas. O que você, na sua opinião aí, mais é diferente? Falar umas duas coisas que mais é diferente de alguém que estava acostumado a ler o Antigo Testamento e de repente mudou tudo. Caramba, o que é isso? Que a pessoa precisa estar aqui, ó, atrás, a pulga atrás da orelha, falando, isso aqui nem existia no Antigo Testamento, isso aqui não era nem pensado, mas agora, porque se pegou em outro contexto, com outra língua e tudo mais, tá bem diferente. Eu acho que, se for, pelo menos de cabeça, se a gente for falar de uma grande diferença do Antigo Testamento com o Novo, é a maneira de se pensar a realidade. O Antigo Testamento, dentro de uma cosmovisão hebraica, mas também de forma mais ampla, semítica e oriental, é um mundo pensado em termos muito mais materiais e fenomenológicos. O mundo do Novo Testamento, já por causa de todo o background grego, e a gente está falando propriamente da filosofia grega, do modo de se pensar o mundo e da realidade dentro da matriz grega, é um mundo que passou a fazer uma segmentarização entre aquilo que era material, por exemplo, e aquilo que era o mundo das ideias, o mundo das virtudes, o mundo que, no bom crentez, nós chamamos de mundo espiritual. Dentro do Antigo Testamento está tudo junto e misturado, é integral. O ser humano não se divide em setores ou em compartimentos. Já no Novo Testamento, nós temos uma linguagem que evoca o seu tempo e as marcas desse tempo mais greco-romano, quando fala de corpo, quando fala de uma inclinação do corpo pecaminosa, quando fala do espírito, e aí, quando você estressa um pouquinho mais, depois do segundo século começam a surgir grupos que efetivamente começam a considerar o corpo como algo não tão nobre assim, e as ideias e o espírito como algo que realmente importa. Então, vamos pensar que no Antigo Testamento nós temos uma visão mais global e mais integrada do ser humano, por causa da maneira de se pensar oriental, e quando o Novo Testamento acontece dentro do mundo ocidental, os ocidentais, eles fazem esse tipo de compartibilização, de segmentarização, que às vezes dificulta o nosso trabalho de entender o fluxo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, qual que é o valor, por exemplo, que o corpo, a carne tem, dado a criação que Deus fez como algo bom, perfeito e agradável. Então vamos dizer assim, que na minha cabeça eu consigo ver essa diferença de forma clara. As demais diferenças são diferenças que acontecem por causa do próprio desenvolvimento histórico, né? O desenvolvimento das sociedades, o desenvolvimento da forma de se pensar, da forma de se guerrear, da forma de se fazer política, dos comércios, da intensa rede de comunicação que vai sendo, a partir do Império Grego, mas prioritariamente no Império Romano, vai sendo um mundo cada vez mais integrado, um mundo cada vez mais cosmopolita. Então, algumas diferenças são diferenças que são por causa de progressão da história e outras por causa de matriz de pensamento diferente mesmo, uma matriz mais oriental e uma matriz mais ocidental. Uma provocaçãozinha aqui. Você acha que por ter um pensamento greco-romano que enxerga mais em partes as coisas, foi mais fácil de Deus revelar a Trindade nesse contexto? Eita! É uma pergunta muito interessante. Eu nunca cheguei a pensar sobre esse aspecto. Mas vamos pensar o seguinte. Você viu que eu fui com cuidado. A Trindade falou, agora eles vão entender isso aqui. Os judeus não entender de jeito nenhum. Agora, esse aí gosta de dividir alma, corpo, espírito. Eu acho que eles vão entender um pouco mais. Aí vai dividir Deus Pai, Filho e Espírito Santo para complicar mais, né? No Antigo Testamento, a questão na verdade, se a gente for olhar o Antigo Testamento, não há uma revelação plena da Trindade. A Trindade vai sendo revelada de forma progressiva, intensiva, a partir, por exemplo, da vinda de Jesus Cristo, da outorga do Espírito Santo, e aí a gente tem um conjunto fechado. Mas quando nós vemos a concepção, por exemplo, de divindade que os judeus e os hebreus tinham, está muito relacionado com a oração principal que os judeus fazem, Deuteronômio 6, o ouve, ó Israel, o nosso Senhor, o nosso Deus é um, ele é único, ele não pode ser compartibilizado, não pode ser dividido. Mas então por que nós temos a ideia da Trindade? Tá aí
um dos maiores mistérios, se não for o maior mistério, que é o mistério da própria essência divina, da teontologia, daquilo que é a essência mais íntima de Deus, que Deus, ao mesmo tempo de ser trino, ele é uno no sentido hebraico, ou seja, um só. Então nós temos uma comunhão tão perfeita entre as partes dessa trindade, que nós temos a concepção geral que esse Deus é um. E eu não sei se realmente faria sentido chamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como partes da Trindade, porque cada um é Deus e os três são Deus, né? Não, os três não são deuses, os três são Deus, né? O predicado está aí no singular. Então é algo que foge da nossa compreensão, que às vezes o modo de pensar grego pedagógico segmentarizado nos ajuda a entender a pedagogia, porque aí a gente pode entender como que funciona a economia da Trindade, como que o Pai se relaciona com o Filho se relaciona com o Espírito se relaciona com o Pai. Nós temos aquilo que nós chamamos de pericorese, né, o relacionamento, a interconectividade entre os seres da Trindade, mas mesmo assim, a filosofia e o modo de pensar ocidental, greco-romano, são extremamente, infinitamente insuficientes para nós entendermos na plenitude aquilo que é a Trindade, tal como é revelado nas Sagradas Escrituras. Eu não sei explicar a Trindade, né? Tem gente que explica bem, mas eu não me aventuro, não. Foi uma provocação aí. É lógico que a Trindade já tem requisitos ali no Antigo Testamento, mas ela é muito mais clara no Novo. Agora, mais uma perguntinha que não está no script aqui, só para... Se você acha que você já respondeu, também não tem problema. Quando a gente fala greco-romano, é que os gregos vieram antes, dominaram tudo, depois veio Roma e foi pegando tudo. A gente joga com uma coisa só que Roma estava vindo com latim. Então a gente tem, assim, às vezes, hebraico, aramaico, grego, latim. O negócio é doido, assim. A minha perguntinha aqui, professor, é o seguinte: se você tivesse que falar assim, qual que é a peculiaridade mais interessante que os gregos deixaram na Bíblia e a peculiaridade que os romanos deixaram, se é que dá para dividir isso? Que eu sei que quando a gente fala greco-romano já é uma coisa só, não há essa divisão clara, mas a gente estudando os períodos dá para saber, isso a gente vai analisar, isso aí foi influenciado pelos gregos. Aí isso é totalmente romano, da cidade, luz e tudo mais. Eterno. Olha, é uma pergunta muito interessante, porque quando nós falamos de greco-romano, efetivamente nós estamos falando de um amálgama aí do modo de pensar grego que se junta com o modo de pensar romano, e os romanos, pelo menos no primeiro e segundo século, eles não impuseram a língua deles. Por quê? Porque os romanos, eles sempre tiveram em alta estima tudo que era produto cultural grego. O panteão religioso, por exemplo, latino, né, romano, é uma replicação daquilo que é, na sua maioria, o panteão dos deuses olímpicos, só que com os nomes trocados. A forma de se pensar é a mesma matriz de Alexandre aplicado ao contexto mais militarizado, mais organizado de forma política que os romanos tiveram, mas vamos dizer assim, que os romanos se beneficiaram dos caminhos que os gregos abriram e se utilizaram desses meios que já estavam estabelecidos, porque nós falamos do período, por exemplo, helenista, e o período helenista vai de 330 a.C. a 330 depois de Cristo. Então são 660 anos, eu acho. Eu sou ruim de matemática. É quase um milênio de domínio grego. E os romanos fizeram o quê? Foram lá e se aproveitaram, como se deve ser um governo inteligente. Eles se aproveitaram daquilo que realmente estava funcionando, que é a difusão cultural, e impuseram a sua maneira. Agora, quando nós lemos o Novo Testamento, você perguntou o que fica mais saliente, né? Se é o modo de pensar grego ou se é o modo de pensar romano. Eu diria que o texto, a maneira de se compor as narrativas, a forma literária é muito mais grega do que romana, né? Até porque a produção literária ela é feita dentro de um cenário mais cultural do que político, administrativo, dentro da qual os romanos eram aqueles que realmente mandavam. E quando você compara essa produção literária em língua grega com a produção literária em hebraico e aramaico, você vai perceber que o texto grego ele é bem mais complexo por um simples fato. Na língua grega nós temos muito mais vocabulário do que na língua hebraica para expressar determinados conceitos e determinados termos. E em alguns pontos do Novo Testamento nós temos
um tipo de diálogo, por exemplo, com filosofia, com conceitos filosóficos que faziam parte do mundo dos autores bíblicos do Novo Testamento. Então vamos dizer assim que o Novo Testamento ele é escrito em grego dentro de um mundo um pouquinho mais complexo do que era o mundo antigo do Oriente Próximo, onde a Bíblia foi escrita majoritariamente em hebraico e depois em aramaico. E também, né, você sabe que a gente bateu um papo já sobre Romanos. As argumentações jurídicas de Paulo eram mais romanas, né? Você tem isso aí, ele já tá pegando o empréstimo da superação romana no juridiquês dele, que é o jeito que ele vai explicar porque Deus não é injusto elegendo os seus. E aí ele vai montar o tribunal, que é muito mais romano, né? Que é muito mais da sofisticação romana. É a linguagem mais forense, né? Mais forense do direito romano. Aliás, é sobre isso que eu vou pregar lá na pregação de licenciatura. Mas, efetivamente, quando é algo de âmbito mais cultural e literário, cheira mais grego. Mas quando vai nesses pontos um pouquinho mais de aplicação política, administrativa, algo mais relacionado com elementos, por exemplo, ligados ao direito, efetivamente nós temos muita coisa que vem com um cheiro romano, até porque os romanos, nesse sentido, eram bem mais desenvolvidos do que os próprios gregos. Eu não sei com quem eu converso, pode ser com você também, mais para frente, uma outra live. Quando eu fui ver Joaquim Jeremias e outros do primeiro século, é muita coisa, mano, que a gente que dava para bater papo sobre coisas que acontecem ali naquele primeiro século que a gente não passa várias vezes no seminário, ou se é mais. Verdade. Eu ia gostar muito de bater um papo. Que matéria que geralmente é isso? É a sua? Passa pela disciplina aí do estudo do mundo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, passa um pouquinho por exegese também, e também por hermenêutica, porque o grande engano que a gente tem é que as pessoas, pegando, por exemplo, a época de Jesus, os judeus pensavam tudo igual. Mas não, dentro do judaísmo, nós temos vários tipos de ideia, e dentro de um judeu nós temos várias maneiras de se pensar o mesmo assunto. Então o judeu tem a capacidade, na época de Jesus, de dialogar consigo mesmo e com o outro, de multiformas, de formas assim, diversas. Isso você vê na composição das facções na época do Novo Testamento, os fariseus, saduceus, essênios, isso para ser mais genérico. Mas temos outros grupos e muitos grupos, muitas formas de pensar temas que são caros ao judaísmo. Por exemplo, Messias. Né? Tinha gente que acreditava na vinda de um Messias. Alguns documentos de Qumran, dos documentos do Mar Morto, falam de 2 Messias. Outros falam de 3 Messias. Pô, mas é um documento que foi escrito por uma comunidade que deveria pensar igual. Não, dentro de uma mesma comunidade havia pessoas que pensavam na vinda de um Messias, de 2 ou até de 3. Então, essa multiplicidade de fatores é algo, assim, fascinante no mundo do estudo bíblico, porque nos faz pensar em várias possibilidades e é algo inesgotável. Não, e assim, vamos lá. Existe uma diversidade que me parece, ao ler o texto, muito mais aceita do que hoje seria. Por exemplo, os saduceus não acreditavam na vida após a morte. A gente hoje, se alguém não acredita na vida após a morte, a gente nem considera da fé. E lá tava lá, e os caras estavam comandando o templo, porque Saduceu é da tribo de Levi, então tá lá no templo, tá comandando. Assim, tem umas diferenças que elas não dá para nem dialogar. E Jesus nem, vamos dizer assim, tem várias teses sobre isso, por que Jesus parece que nem bate tão de frente com os saduceus como bate com os fariseus, que é muito mais parecida a teologia do que ficou, na verdade, que é o Paulo, depois virou majoritário, com a bênção de Deus na inspiração, mas foi a que venceu ali. Mas a gente vai lendo e vai tendo, mas é muita coisa. Quando eu comecei a entrar nos livros sobre a reconstrução do templo, como Herodes era odiado, o Decápolis, eu tava vendo por que os romanos estavam deixando as 10 cidades, e é tudo ali dentro da Palestina, dando um maior BO. Aí a gente vai entender por que tem criação de porcos ali quando Jesus aparece de um lado e do outro, não pode nem comer porco. É muito legal quando a gente vai entrando aí, vai vendo que o negócio é uma bagunça, né, mano? É um São Paulo, Rio de Janeiro. É uma bagunça que, naquela época, conseguiu manter um certo tipo de... uma bagunça meio que equilibrada, porque as forças antagônicas, elas se reconheciam como forças legítimas, né? E cada um
tinha uma preocupação de manter o seu público e dialogar com o outro. E a gente fica mais ou menos escandalizado justamente no fato que você mencionou. O mundo do Antigo Testamento, tal como o mundo do Novo Testamento, é muito mais diverso na forma da prática religiosa e na forma até da interpretação bíblica e do uso de passagens bíblicas e do que isso significa do que a nossa maneira mais cartesiana, né, mais confessional, né? Qualquer confessionalista aqui, qualquer presbiteriano, qualquer batista ficaria muito escandalizado, talvez se embarcasse lá De Volta para o Passado e visse... Eu tinha a né? DeLorean aqui, agora meu quadro tiraram, mas eu tinha a DeLorean aqui, eu gostava. Mas eu acho que o pessoal ia ficar tudo com o cabelo em pé se visse na prática a bagunça que era aqueles tempos. E eram tempos muito difíceis, né? Em todos os sentidos. Tem uma pergunta aqui do Cláudio Oliveira. As religiões greco-romanas, isso interferiu muito ali do mundo que vive, que foi entregue ao Novo Testamento? Olha, quando a gente fala de religiões greco-romanas, a gente pode sintetizar na palavra que a gente usou até agora. Era uma bagunça que só, né? Porque quando a gente fala de deuses, a gente tem um estereótipo muito limpinho de Deus, porque a gente se lembra do Deus de Israel, do Deus que se revela direitinho, né, que moralmente é um ser perfeito, santo, totalmente outro, todas essas coisas que a gente aprende na teologia. Mas os deuses gregos eram muito parecidos com os seres humanos. Nós tínhamos gradações desses deuses, desde os deuses chamados olímpicos, que eram os deuses que realmente comandavam todas as coisas, até as deidades mais locais, passando por deuses menores que nós chamamos de daimon, né, aquilo que nós traduziríamos como demônios, que tem os demônios bons e os demônios maus, mas todos esses seres, eles tinham muita característica semelhante aos seres humanos. E é por isso que a forma do ser humano se relacionar com esses deuses não era a forma da adoração prescrita na Bíblia, mas era a forma basicamente de barganha. Por quê? Porque os deuses também queriam lucrar nesse relacionamento, tal como os seres humanos queriam lucrar também. Então, você quer algum favor de um deus? Você vai fazer um regalo para esse Deus, vai dar uma propina para esse Deus, vai fazer um sacrifício legalzinho, vai dar aquilo que o Deus gosta de receber. E outra coisa é que, por causa da quantidade muito grande de deuses, era a concepção já, não somente dos gregos, mas também desde a antiguidade, que cada âmbito da vida, cada parte da vida era dominada por um Deus, era de cuidado de um Deus. Então, por exemplo, sua esposa vai ter um filho, então você vai fazer o sacrifício especialmente ao Deus que cuida desse segmento da existência. Você está doente. Dependendo da doença e que doença for, você vai fazer um regalo especial a um outro Deus. Então, o mundo dos deuses, né, dentro da qual o Novo Testamento ele é revelado, é um mundo totalmente diferente do padrão de divindade judaico e depois cristão. Isso se torna muito visível quando Paulo vai para Atenas e vê aquele mundaréu de deuses em loco. Você imaginou o que é para um judeu, né? O judeu vê uma estátua de um ídolo já é um escândalo. Né, ele morreria por causa daquilo, né? Depois do exílio, os judeus aprenderam a lição, não pode mais idolatrar, porque se a gente idolatrar de novo, a gente não vai mais para o exílio, a gente vai ser destruído de vez. Então, vamos parar por aqui. Paulo vai para Atenas e vê em cada canto, em cada coluna, em cada metro quadrado, um deus diferente. E de tantos deuses, na dúvida, os gregos colocaram lá o tal altar ao deus desconhecido, porque vai que a gente esquece um, né? E Paulo, ele engole a raiva que ele tem, porque ele era da estirpe farisaica, então ele tem o zelo fariseu dentro do coração fervilhando, e ele engole seco, e ele utiliza esse mundo caótico dos deuses, e particularmente esse altar ao Deus desconhecido, para falar o seguinte: olha, beleza, pessoal, eu vi que vocês são muito religiosos, tal. Paulo foi até muito simpático, vi que vocês são religiosos, mas é sobre esse Deus que vocês não conhecem, que criou todas as coisas que eu vim falar. Então, o Novo Testamento dá uma resposta a esse mundo dos deuses. E que resposta? Beleza, pessoal, vocês estão considerando que cada parte do universo é habitado por um Deus. Agora, o que eu quero falar para vocês é que o Deus verdadeiro criou todas as coisas, inclusive as coisas que vocês usam e dizem que são deuses. Então, no mínimo, o Deus da Bíblia é infinitamente maior. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o único que deve ser adorado.
Você pode falar um pouco sobre Diana e o templo ali de Corinto ou não? Como é que era essa religião ali? Cara, Paulo vai ter um problema sério quando ele chega em Éfeso, né? Porque ele encontra uma religião muito bem estabelecida e toda a história clássica e os artefatos arqueológicos que foram sendo descobertos, potencialmente a partir da época napoleônica até os dias de hoje, nos mostra que o templo de Diana, a Ártemis, né, era um templo muito importante dentro de todo o sistema religioso grego. Se não me engano, o templo de Ártemis é até considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tão grandioso e suntuoso que é. Agora, o conflito que Paulo tem, né, com os efésios, que tem a sua religião regional centralizada no culto a Diana, é muito interessante, porque Paulo, por mais que seja humilde, por mais que seja dado à conversa, ele chega a um ponto em que ele necessariamente tem que entrar em conflito com aquilo que ele considera uma forma idólatra, né? Então ele vai pregando a palavra de Deus, as pessoas vão se convertendo, vão deixando os deuses, né, vão queimando os livros de magia, e isso gera um rebuliço na cidade, inclusive com consequências econômicas para a cidade, porque você imagina, o templo de Diana era uma máquina de dinheiro no mundo antigo e naquela região. Então as pessoas vão abandonando essas práticas, e isso gera naturalmente uma comoção também social. Eu acho que isso nos ensina, Marcos, que por via de regra nós devemos ser amáveis, conversar, procurar ganchos, pontes de comunicação, porque nós cremos na graça comum, nós cremos que Deus se revela da forma que Ele quiser, em todos os tempos, em todos os povos, e a gente tem que ver esses rastros e fazer a conexão com a graça específica que nós temos em Cristo Jesus, mas chega um ponto em que o conflito se torna inevitável. O como você vai entrar nesse conflito, aí é um outro ponto que nós precisamos aprender de Paulo, que não é um ponto em que, eu vou lá e destruir tudo, vamos quebrar com tudo, vamos acabar com essa religião. Não, Paulo entra muito, meio que na defesa, né? Ele não entra atacando, ele entra se defendendo, e essa defesa que ele faz é uma defesa baseada na virtude de Cristo, no evangelho que é pregado em nome de Cristo, que é um evangelho da paz e não voltado à violência, da argumentação e do convencimento, e eu fico imaginando que Paulo deixou muito na mão de Deus que a obra fosse feita e que no meio desse conflito todo entre o evangelho e a religião estabelecida grega, o Espírito Santo fizesse a parte dele, que é convencer mentes e corações a realmente abrir os olhos de algumas pessoas daquela região, daquela situação, para enxergarem que o Deus verdadeiro não estava no templo de Diana, mas o Deus verdadeiro estava no cosmo, na pessoa, né, materializar na pessoa de Jesus Cristo, que é o grande tema da pregação de Paulo. É interessante isso. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque como a gente chega ali um pouco nas cartas também mais para frente, mas Paulo ele vai ter que lidar com vários tipos de crença, né? Vai numa cidade é um tipo, vai noutra eles adoram Júpiter e não sei o que, e ainda acha que ele é um dos caras lá. Aí ele vai em outra. Então, assim, o tempo todo tem que ter um jogo de cintura para você saber o que você tá combatendo. Eu acho que é em Corinto que faz parte da sociedade empresarial ir nas festas pagãs para fechar negócios. E você abrir mão da festa pagã era claramente abrir mão de prosperar. Só que, por outro lado, essas festas tinham orgias, tinha bebedeira, tinha sacrifício de sangue, às vezes. Então, assim, Paulo, numa carta, ele está falando... E, às vezes, a gente vai lendo as cartas e acha que são os mesmos problemas, mas não. É uma carta para Recife, é uma outra carta para São Paulo. É verdade. É muito, muito diferente. Qual que é o verdadeiro problema, se é que tem, nos sinóticos, né? É uma pergunta que eu recebo muito. Por que tem 4 evangelhos, mano? E ainda não bate algumas coisas, parece que não bate, ou não bate. Pois é, cara, os evangelhos são um problema, porque seria muito mais fácil se tivesse só um, né? Um que contasse tudo. Tentaram unificar
né? Até Agostinho também já fez uma obra ali. Mas você sabe que quem tenta dança, né? Porque não dá para fazer isso, porque aí fica artificial demais. Você começa a retalhar um texto inspirado, né? E são 4 evangelhos inspirados. E no meu livro, no capítulo referente a esse tema, eu defendo a seguinte tese. E, na verdade, aquilo que nós entendemos como problema sinótico é a grande solução. Por quê? Porque eu parto do pressuposto simples. Jesus era um ser complexo. Se nós somos seres complexos, imagina Jesus de Nazaré, que ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. Então, naturalmente, Jesus, a pessoa histórica de Jesus, ele despertou vários tipos de sentimento de todas as pessoas que um dia tiveram encontro com ele. Principalmente daqueles que foram escolhidos, né, na perspectiva de Deus, mas daqueles que escreveram sobre Jesus os evangelhos. E se a gente entender os evangelhos como biografias modernas, a gente dança, porque a gente vai cair nesse problema sinótico. O que é o problema sinótico? É como Mateus, Marcos e Lucas discordam aparentemente a respeito de alguns pontos da vida e da obra de Jesus. Mas o grande ponto é que os evangelhos não podem ser lidos como se fosse uma biografia moderna. Você vai em qualquer livraria, hoje já não tem mais livraria, né? Eu fui aí para São Paulo, Marcos, e eu fui procurar saraivas que eu costumava frequentar, e aonde eu ia estava tudo fechado, tinha virado outra coisa, né? E quando eu tinha a oportunidade de ir para livraria, eu ia na parte de biografia e você vê que, por exemplo, a biografia do Churchill é a mais explorada, né? E não tem muito o que viajar na biografia dele, é só relatar o que é dado histórico. Mas os evangelhos não foram escritos com exatamente esse objetivo. Os evangelhos foram escritos com a preocupação de se narrar a história de Jesus, mas não narrar toda ela, narrar apenas aquilo que é necessário. E essa narrativa que é feita pelos evangelistas é feito de acordo com a perspectiva teológica de cada evangelista. Então Mateus tem um objetivo teológico em mente, Marcos tem um objetivo teológico, Lucas tem outro objetivo teológico. E por nós falarmos de sinóticos, nós podemos falar que Mateus, Marcos e Lucas têm perspectivas muito semelhantes a respeito de Jesus, mas que mesmo assim, analisando alguns textos de Mateus, Marcos e Lucas, você vê diferenças na forma de se narrar. Isso quer dizer que os dados apresentados são divergentes? Não. Isso quer dizer que o objetivo teológico naquilo que Mateus, Marcos e Lucas fazem é cada qual ligeiramente diferente. Pega, por exemplo, um caso que fez parte da minha dissertação no mestrado. Você pega o incidente do templo, né, onde Jesus manda ver, né, vai lá com Azorrague, vira a mesa dos cambistas, faz tudo isso. Mateus tem um jeito de narrar, Marcos tem um jeito de narrar, Lucas tem outro jeito de narrar e João tem outro completamente diferente, colocando esse episódio junto com o primeiro milagre no capítulo 2. Então, a perspectiva que nós temos dos evangelhos é classificá-los de uma biografia teológica, e o que manda no evangelho não são os eventos cronológicos ou a parte mais analítica daquilo que foi feito por Jesus, mas a percepção teológica e o impacto de algumas coisas que Jesus teve, narradas de forma muito bem costurada, para que as pessoas que ouvissem aquela mensagem pudessem conhecer aquilo que realmente era suficiente sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra dele, a obra de redenção, a obra que para Mateus é cumprir a lei, para Marcos é outra coisa, para Lucas é outra coisa também, para João é mostrar que Jesus é Deus. Beleza, nós juntamos todos esses dados, escritos de perspectivas teológicas às vezes diversas, que compõem a figura de um Jesus, o Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, que é uma figura complexa, que é uma figura não simples, mas que é uma figura que os evangelistas tiveram cuidado de apresentar naquilo que realmente era necessário e importante nós conhecermos para que pudéssemos, por meio dele, ter a salvação. E é interessante, Paulo, por causa disso, né, desses 4 evangelhos, John Stott fala, não lembro se ele estava citando alguém, mas ele fala que é um diamante em 4 facetas e que é maravilhoso, que você só enxerga o diamante se você dá aquela rodada de brilho, né? Pra você ver todos os brilhos e tudo. E por ser 4 histórias do mesmo Jesus, você não pode nem só ler um desconsiderando todos os outros, porque daí você vai errar na sua interpretação. Uhum. Você não pode querer unificar também sem pensar
nas diferenças entre elas. E, na verdade, isso que você falou, que as diferenças... Porque eu estudei no seminário que eu tinha um calhamaço que eu tinha que estudar, os evangelhos comparados, e eles ficavam tentando corrigir aquelas pequenas diferenças. E aí a gente ficava, né, nesse negócio e não tinha como... roubava a atenção de entender o texto, sabe? Mais preocupado em defender, não é. Aí depois eu fui estudando, ver a maravilha que é você ler cada um, entender, porque na hermenêutica você vai ter que ter o contexto de Jesus, que é ali na terceira década do primeiro século, mas cada contexto do autor. Então, é a única obra da Bíblia, as únicas obras da Bíblia que você tem dois contextos. O contexto do autor, todas têm, mas ali é muito importante. Então, você está interpretando Mateus, já pensando, ele está escrevendo depois da queda de Jerusalém, mas de episódios que vieram antes. Então, você vai lá trabalhando isso, que é muito legal. E aí, você também tem que entender o que Mateus está querendo dizer ali, qual é a ênfase. Ele não está contando uma história nova, não está inventando, mas tá dando ênfase diferente, para um propósito diferente, que às vezes não chegou na gente, às vezes chegou. Alguém perguntou aqui, foi o José Vilela, ele falou, temos informações que Lucas não foi testemunho ocular de Jesus. Não foi, viu, gente? Mas caminhou com Paulo, além de capturar relatos de Paulo, quais outras fontes que inspiraram Lucas a escrever o Evangelho e Atos? Lucas, ele diz no seu próprio prólogo, né, tanto no prólogo do Evangelho, quanto no prólogo de Atos, que Lucas, ele se propõe a fazer um trabalho mais parecido como um trabalho historiográfico. Então, Lucas, ele, embora não tenha sido testemunha ocular, ele pegou o gravadorzinho dele e foi lá entrevistar todas as testemunhas oculares que estavam à disposição deles e vivos, né? Diz as melhores e mais antigas tradições que Marcos bebeu muito da fonte de Pedro e que Lucas bebeu muito da fonte de Paulo. Paulo também não foi testemunha ocular de Jesus. Paulo veio depois, mas Paulo tem a seu favor a grande tradição apostólica. Ele fazia parte do colégio apostólico e ele tinha informações que eram informações primárias dos apóstolos. Então, efetivamente, Lucas não teve contato, né, pessoal com Jesus, mas ele foi um bom investigador. E isso que é a grande beleza do processo de inspiração divino das Escrituras, porque quando nós imaginamos em inspiração, Marco, às vezes as pessoas acham que é psicografia, né, que baixam um santo na hora e quase que a caneta começa a se mover sozinho. Mas não é isso. A inspiração ocorre por meio da instrumentalidade dos autores, por meio dos cacuetes linguísticos, sintáticos, lexicais, né, de Marcos, que escreveu primeiro, de Lucas, de Mateus, de João, que escreve por último. Então, efetivamente, aquilo que você falou é correto e que em nada desabona o fato de Lucas apresentar fielmente, a partir da sua perspectiva teológica, aquilo que Jesus era e aquilo que Jesus fez. Agora, José, a gente tem um relato de quando Lucas veio para a Palestina com Paulo, e Paulo foi preso por 2 anos, e Lucas estava lá na saída ou na transferência. Então, muito provavelmente, nesses 2 anos que Atos narra, Lucas pôde fazer pelo menos parte da sua pesquisa. E uma coisa legal aí para você depois dar uma olhada, Lucas, porque muito que a gente sabe é só pela informação que ele tem, do que ele mais fala que os outros não falam. E, por exemplo, Lucas é o que mais tem relatos de Maria, mãe de Jesus. Então, a gente muito se entende que Lucas, ao fazer a sua visita pesquisando, sentou com a mãe de Jesus, bateu um papo ali e conversou e falou, cara, que bacana, vou colocar isso no meu relato. Então, ali, eu fico imaginando que é muito legal. Seria massa demais, né? Eu só fico meio frustrado porque Lucas não perguntou sobre a infância de Jesus para Maria, né? Isso tem... Na verdade, eu acho que ele perguntou, só que pelo gênero não se fala da infância, né? O gênero do evangelho, por algum motivo, não importa a infância. Você resolve o problema de Deus ser homem e Deus, e depois você pula para o ministério. Então, eles não falam da morte de José. Eu sempre tive mais interesse na morte de José. Mas que esse homem, meu Deus, daqui a pouco ele soube.
Mas então é um pouco disso. Lucas, ele fez uma vasta pesquisa e uma outra coisa legal para você é que Lucas, ele é o único gentil a escrever o Novo Testamento. E isso dá uma perspectiva totalmente diferente. Eu acho mais legal. E, aliás, é por isso que talvez ele ganhou tanto interesse de escrever sobre Atos, né? Sobre continuar a história de Jesus. Ele disse, vou continuar. Vou continuar porque eu quero falar quando chegou lá em Roma. Lucas é da hora mesmo, porque é o que mais fala de mulher, é o que mais fala de pobre, né? É o que mais fala do Espírito Santo. Ele tem né? uma misericórdia com o samaritano incrível, porque ele é um gentil também. O samaritano não é um gentil, é um judeu. Há uma identificação aí, né? E não é de Lucas, é bom falar isso para vocês que estão vendo. É Lucas, o sino de Lucas, por ser gentil, sendo ativado mais para esse lado de Jesus, que é verdade. Não é que Lucas fala, eu vou escrever um Jesus mais generoso com as mulheres ou com os de fora. Não. Quando a gente sofre um preconceito, a gente é mais misericordioso quando a gente ouve de alguém que foi misericordioso, não é? É uma coisa diferente. Eu sou apaixonado por Lucas. Eu quero só mais dar uma aqui, eu mesmo vou responder o Felipe aqui. O Felipe Mota, ele vai, qual deles é mais preciso? Felipe, eu entendo sua pergunta, mas assim, talvez você tenha que se perguntar qual deles, ou o que cada um deles quis revelar de Jesus, em vez de mais preciso. Se a sua pergunta tem a ver com cronologia, muito provavelmente é Lucas, por ser um cientista, alguém que é mais técnico nisso, mas não que os outros também não sejam, não é isso, mas é porque se fosse um palpite, com certeza João não é mais cronológico, fica aí a dica, viu? João é o que menos se importa com isso, mas os outros estão bem certinhos. Certo, Paulo? Quer complementar alguma coisa aí? Certo. Eu complementaria dizendo que quando o assunto é evangelho, o tamanho não é documento. Então, dependendo de como você olha os evangelhos, você tem gratas surpresas. Por exemplo, qual que é o evangelho mais curto? É Marcos. Tem míseros 16 capítulos. Nem a natividade ele conta direito. Ele nem conta, né? Porque Jesus já tá a 120 por hora já no primeiro capítulo, junto com João Batista. Mas, olha só que interessante. Quando o assunto são as narrativas dos milagres de Jesus, Marcos é muito mais detalhista do que qualquer evangelista, mesmo o evangelho dele sendo menor. Então, você vê que há uma percepção de cada evangelista que faz com que a sua obra seja diferente. Então, o evangelho de Lucas é o maior, embora Mateus tenha 28 capítulos e Lucas tenha 24, Lucas é bem maior do que Mateus. Por quê? Porque ele tem essa veia mais grega, de ser mais analítico, de mais detalhes. Mateus, ele tem uma pegada mais de relacionar Jesus com a sua própria tradição judaica e oferecer Jesus como resposta final à lei e aos costumes da época. Marcos tem outra, é mais dinâmico, é mais, vamos dizer assim, mais ao paladar romano, né, mais ao paladar gentílico daquela ocasião. Então, você lê os evangelhos de forma conjunta e integrada, vai fazer com que você tenha uma visão muito mais abrangente desse Jesus Cristo e vai fazer com que você tenha gratas surpresas, não no sentido de uma coisa desmentir a outra, mas no sentido de uma coisa complementar a outra, e aí nós temos uma imagem mais rica sobre a identidade de Jesus. Uma outra pergunta é, por que tanta carta, mano? Por que começa a pipocar carta? Por que um evangelho não é uma carta? Alguém fala, vou contar a história nessa carta para você. Agora eu já exagerei aqui, mas eu tô falando... Mas é carta, muda o gênero. Quem vai ler a Bíblia toda e faz aquele negócio de Gênesis a Apocalipse, que eu nem acho uma boa ideia, mas pode ir assim que pelo menos alguma noção vai ser legal da história. Mas daí o cara chega daqui a pouco, não está acostumado a ler carta, daqui a pouco é carta para cá, carta para lá, e é juntado todas as cartas de Paulo. Depois você tem... João escreve um evangelho grande, um apocalipse, mas as cartinhas dele as pinceladas, aí você vai, Tiago aparece do nada, tem Judas, muita coisa aí. Por quê? Eu assisti a aula de introdução que você deu sobre o Romanos e você fala um negócio muito legal, que é a verdade quando você estuda esse tipo de gênero na antiguidade, que, em primeiro lugar, as cartas eram um meio mais efetivo de comunicação à distância. Você imagina, por exemplo, Paulo, em Roma, tendo que se comunicar com uma igreja que ele plantou do outro lado do Mediterrâneo.
Paulo era milagreiro, mas não a ponto dele se teletransportar àquela situação. Então, no mundo onde não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem todas essas quinquilharias que mais atrapalham a nossa vida do que ajudam, ele só tinha carta para poder responder a uma situação pontual que estava acontecendo para a sua audiência. Então as pessoas geralmente imaginam que Paulo, ele teve a boa vontade um dia, né, ensolarado, né, com o pé nas piscinas aí, escreveu um grande tratado teológico. Ele amanheceu com vontade de falar sobre a justificação na fé e escreveu Romano. Muito pelo contrário. Paulo teve que escrever Romanos porque a igreja de Roma estava com um pepino muito grande para ser resolvido, a batata estava quente demais e Paulo tinha que apagar o fogo e tinha que resolver problemas doutrinários sérios da igreja da Galácia, em Corinto. E Corinto era uma algazarra aqui só. Roma, né? Pessoalmente, né? Cuidar do Tito, cuidar do Timóteo, resolver a parada com Onésimo lá, com Filemon. Então, as cartas vêm numa resposta à tentativa de solucionar esses problemas, partindo do pressuposto que a distância é o maior empecilho. Então você escreve uma carta para que a sua mensagem possa ser comunicada de forma integral, independente da distância que te separa da sua audiência. As cartas da antiguidade eram consideradas cartas curtas, né? O papiro era caro, a tinta era cara, escrever coisas era caro naquela ocasião. Então as cartas eram curtas. Mas a grande inovação cristã, e a gente tem que dar muito crédito para o apóstolo Paulo, é que Paulo usa esse instrumento tão poderoso de comunicação a seu favor, respondendo de acordo com toda a formulação epistolar, com todas as regrinhas gramaticais de estrutura, obedecendo a ABNT da época, mas colocando um conteúdo que é um conteúdo que era para ser lido nas igrejas, como se Paulo estivesse lá falando pessoalmente. Então as cartas, quando você enviava, as cartas do Novo Testamento, não eram cartas pessoais em que você lia sozinho e enfiava na gaveta e nunca mais olhava. Eram cartas que tinham que ser lidas em público, porque aquele ato de leitura era o ato do próprio apóstolo se comunicar à sua audiência. E essas cartas também eram circularizadas, eram transmitidas, eram compartilhadas às igrejas vizinhas. Na medida em que, depois de 20, 30, 40 anos, as igrejas do mundo mediterrâneo tinham, né, no seu poder, todas as cartas que Paulo escreveu às suas igrejas. E isso começou a formar aquilo que nós conhecemos como o cânon do Novo Testamento. Então, Paulo, ele se utiliza de uma instituição, de um meio corrente da época, a seu favor, para pregar o evangelho a igrejas que estavam a centenas de quilômetros da onde ele estava. Isso foi aquilo que funcionou. E isso realmente, nas mãos do Espírito Santo, fez com que aquelas igrejas fossem transformadas, com que a mensagem fosse difundida e chegasse a nós até hoje. Então, Paulo foi muito perspicaz e sagaz, porque Paulo usa a carta, mas com um propósito teológico de comunicar o evangelho à sua audiência. E o interessante, Paulo, que ele, além de ele usar isso, ele muda um pouco a forma, né? Às vezes eu fico pensando que a Bíblia é tão disparadamente o livro mais lido assim. Eu já li, eu acho que foi, não sei se foi no seu livro, que estava chegando a 6, 7 bilhões de cópias, só nos últimos 150 anos. E assim, é um negócio assim, que os autores criam gêneros, né? Então você vai lá no Evangelho, não é uma biografia, não é um relato dos reis de vencer, mas é o evangelho. Criou um gênero. Você tem ali tão diferente e é tão lido que a gente tem que pegar as peculiaridades e aquilo é novo. E Paulo também, porque é interessante quando você vai pegar, já sobraram mais ou menos de 12 a 13 mil cartas do primeiro século, né? Que começou, que era mandado entre os de alta patente no exército, e depois começou a popularizar o uso. Só que você pega a média, né, Paulo, de uma carta do primeiro século, ele é menor do que Filemon, que não tem capítulo. Muito menor que Filemon, muito menor. Você tem, assim, aliás, uma mostra de uma carta do primeiro século, Lucas pega e cola em Atos, se eu não me engano é Atos 15, quando aquele comandante pega o Paulo, protege Paulo de não ser morto ali, logo depois dele ter falado no Sinédrio, e manda para Félix, dizendo, e é aquilo ali, é tão pequeno, a gente nem percebe que é uma carta. Então, geralmente, uma carta, eles fizeram o estudo que uma carta no primeiro século tem mais ou menos 87 palavras.
E uma carta de Paulo, a média é 2.600 palavras. Então, assim, nem gênero epistolar Paulo é, se você levar em consideração uma... Porque quando a gente vai estudar o gênero epistolar, você vai lá, fica na estrutura. Só que um bilhetinho, dá para fazer uma estrutura como introdução, saudação, uma bênção, conteúdo. Paulo não dá para você só pegar um ponto no conteúdo em Romanos, em Coríntios. Então, é uma carta desse tamanho. Então é interessante isso, né? Daí você vai para os outros autores, eles também escrevem bem, mas já bem menos, né? Você já vai ver, tirando Hebreus ali, que Hebreus também gosta de escrever ali bastante. Alguma observação sobre isso, sobre esse novo jeito? Porque eu acho genial, eu acho muito legal. É genial, e isso a gente percebe muito. As cartas da antiguidade eram divididas em 3 partes: a introdução epistolar, o corpo epistolar e a conclusão. Na introdução, você coloca remetente, destinatário e uma saudação. Então, a forma básica de você de fazer uma carta nessa introdução era falar A para B, saudações. Paulo para Marcos, saudação, né? Que é o Heiren, que é a tal graça. Então, Paulo para Marcos, graça a você. Olha o que Paulo ele fala. Isso é a introdução epistolar de Romanos. Algo que eu gasto 5 palavras no contexto grego. O que Paulo fala? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Este evangelho diz respeito ao seu filho, etc, etc. E vai, versículo 2, 3, 4, 5, vai até o versículo 7. E aí fala: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, graça e paz. Ele usa a terminologia graça, que é uma terminologia grega, e coloca paz, que é a marca dele como judeu, é o shalom, né? O heiren e shalom. Então, eu me dirijo tanto a gregos quanto da minha forma judaica, eu me dirijo à universalidade da igreja e que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Aí tem a invocação da quase de uma trindade aí. Então, Paulo usa essas convenções a seu favor, colocando o máximo de informação possível teológica para falar quem ele é, qual é a posição que ele tem dentro da igreja e o mais importante, quem o comissiona e qual é o resumo da mensagem que ele tem para apresentar. Se você lê Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 7, você sabe mais ou menos o que Paulo vai falar. Paulo vai falar sobre o evangelho de Deus, que é sobre Jesus Cristo, aquele que veio na carne pela descendência de Davi, etc, etc, etc. Então Paulo amplifica, ele não é que ele está sendo prolixo, ele está colocando as marcas dele, usando a estrutura clássica, mas ele manda para o saco as estruturas, né, depois. Mas o que ele realmente quer é que as pessoas possam entender a mensagem que ele quer passar por meio dessa correspondência. E é interessante que no capítulo 8 ele vai falar que o Espírito que está em nós clama Abba Pai, e de novo ele usa uma terminologia judaica e uma terminologia grega para falar a mesma coisa, mas para agradar. Tá claro que ele tem 2 públicos ali que ele está dialogando sempre, os gentios gregos de Roma e os judeus lá em Roma que estão morando lá, né? Pro bem e para o mal, né? Para elogiar e também para descer o cacete, né? Agora, é impressionante aí para vocês, gente, quando você pega uma introdução dessa, você tem que perguntar por quê? Porque essa é a maior introdução de Paulo. Você vai entender depois que Paulo, ele não plantou a igreja, então ele tem que dar uma puxada. Por exemplo, quando você vai em Gálatas, você já não tem a saudação final, que era muito comum. Porque Paulo tá tão bravo que ele já... Ele fala, chega de introdução, vamos embora. É bom demais quando você vai comparar. E é uma coisa que você falou, é verdade, por exemplo, quando você vai em Gálatas, é as igrejas de uma região. Então você tem Listra, você tem todo um conjunto de cidades ali que em Atos Paulo fez a primeira viagem, e Gálatas está cobrindo essas igrejas. Então, chegava uma carta de Paulo, você já tinha que mandar um copista aí, porque quem vai pegar? Qualquer igreja? Não, já vai aí. E era muito caro, né? Você falou isso, era muito caro. Talvez para os nossos ouvintes, era o valor de um carro zero mandar uma carta às vezes, ainda mais cartas longas, cartas de longas distância. Então você tinha que pagar o cara que vai levar, às vezes tem que pagar um soldado, a hospedagem dele, de ida e de volta.
Então o negócio ficava caro pra caramba. Então, assim, por isso que Paulo não escrevia. Porque isso é outra coisa interessante. As cartas antes, como eu falei, eram de auto-autoridades militares. Então, para eles não custavam nada. É o governo usando a máquina do governo. Então, escreve um bilhetinho, vai custar caro, mas vai custar a vida de um soldado que vai gastar aí um ano para ir para voltar. O cara não tava nem aí, o cara escreveu um bilhetinho mesmo. Agora, Paulo tinha que pagar do bolso dele ou do bolso das igrejas, então ele falava, não dá para ser um bilhetinho, né? Costurou muita tenda, né, para fazer isso. Foi. E tinha muita oferta também, né? Eram cartas que a de Filipenses é uma carta recomendando a volta de alguém que estava com Paulo, mas também é uma carta de agradecimento de uma oferta boa aí. Vocês foram generosos de novo no capítulo 4. Bom, a última pergunta é essa. Por que um apocalipse no final de tudo? Porque o que eu quero dizer é o seguinte. João já estava lá, já estava escrevendo ali, já era bispo, já estava no seu exílio, e aí ele vai escrever um apocalipse. Estou querendo aqui dar uma provocada, mas eu entenderia um apocalipse para falar do Messias, mas o Messias já veio, e aí agora vai vir um apocalipse, e aí se usa, depois de ter passado a língua hebraica, o aramaico, o grego, Paulo já estava ali quase já no latim, Paulo não, João, e aí ele decide escrever com estilo de linguagem apocalíptica judaica. Por que um apocalipse no final de tudo? A gente tem que entender qual que é o objetivo desse gênero literário que a gente chama de apocalipse. Apocalipse é um gênero revelatório, aliás, a própria palavra apocalipse significa revelar algo oculto ou descortinar alguma coisa, que no contexto do judaísmo, né, antes de Jesus, era um tipo de literatura, alguns deles inspirados, porque nós temos literatura apocalíptica em Daniel, em Ezequiel, nos profetas menores, aonde Deus revela ao seu povo aspectos daquilo que pode eventualmente acontecer no futuro e como o povo deveria se preparar a isso, especificamente relacionado a grandes dificuldades, a grandes tribulações e a grandes crises que os judeus naquela época poderiam passar. Eu acho que, além da imagem bonita de nós vermos a Bíblia terminar com novos céus e nova terra, que é um paralelismo muito interessante da forma como a Bíblia começa, porque Deus cria os céus e a terra, e nós vamos estar em novos céus e nova terra, ou seja, na nova criação, João está com uma visão de Jesus que é a resposta daquilo que está acontecendo e começando a acontecer já no seu tempo. Até a época de Paulo, né, dos apóstolos mais anteriores, nós não vemos uma perseguição sistematizada do cristianismo. Em nenhum lugar do Antigo Testamento nós vemos o Império Romano perseguindo o crente. Isso vai acontecer mais com Nero a partir de meados da década de 60 depois de Cristo. E Nero faz toda aquela algazarra toda, aquela sacanagem, Paulo e Pedro são mortos nessa leva toda, e aí começam efetivamente as grandes perseguições e as perseguições sistematicamente planejadas pelo Império Romano. Então era uma política imperial do governo exterminar os cristãos, porque os cristãos eles têm uma forma de pensar a realidade muito diversa e muito diferente daquilo que o Império Romano ele apregoava como uma realidade. Ou seja, os cristãos não se dobram a César, porque os cristãos têm um imperador supremo a César, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Kyrios, é o Senhor Jesus Cristo. E na sua visão gloriosa, João tem a visão do fim do mundo, mas esse não é o âmago principal de Apocalipse. O âmago principal de Apocalipse é inspirar a esperança dos crentes que estão vivendo em situações difíceis, onde para professar a fé cristã eles têm que colocar à disposição o próprio pescoço. Então, para os cristãos que estão na ameaça de morrer todos os dias porque eles estão professando a fé em Cristo e não capitulando em favor de César, qual é a visão que Jesus tem a oferecer para esses cristãos? E qual que é a esperança que move o dia a dia desses cristãos que estão vivendo dentro de um momento de terror e que faz com que eles possam
permanecer firmes mesmo diante das ameaças mais terríveis de morte, olhando para Jesus, o Cordeiro sentado no trono, aquele que tem os cabelos mais alvos do que a neve, aquele em cujos olhos há chamas de fogo, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa visão é uma visão que foi dada a João, e para que João pudesse escrever e publicar as 7 igrejas da Ásia Menor, para que essas 7 igrejas pudessem ter a noção clara de que haveria tempos muito difíceis, o cristianismo seria extensivamente perseguido, mas que o Cristo da igreja não os abandonaria. Pelo contrário, garantiria a herança deles, mesmo que se no meio do caminho eles tombassem por causa da perseguição. Às vezes eu acho que a nossa leitura de Apocalipse está muito nos pormenores e não no seu intento principal. A gente gasta muito tempo falando sobre se Apocalipse deve ser interpretado dentro da matriz milenista, pré-milenista, pós-milenista, mesotribulacional. Tem um monte de termo, mas só que a gente se esquece que o livro de Apocalipse foi fundamental para que aqueles cristãos pudessem permanecer firmes na fé em Jesus, mesmo com a espada do imperador romano nos seus pescoços, mesmo vendo filhos seus sendo dilacerados nas grandes arenas romanas, mesmo tendo a sua carne incendiada, mesmo tendo sua filha, a sua esposa, os seus irmãos crucificados. O que faz com que o crente não desista de Jesus, mesmo tendo na sua frente a pior visão que pode haver, que é a morte dos seus queridos? O que faz o cristão manter firme no evangelho, mesmo ele perdendo aquilo que de mais importante existe, que é a sua própria vida? É porque há uma perspectiva de algo maior, melhor, eterno, que é justamente aquilo que João nos apresenta. Vi novos céus e nova terra, a nova Jerusalém descendo do céu à terra como noiva ataviada, há um lugar onde Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas, onde a morte não vai ter mais domínio, onde o pecado não vai entrar, onde nós reinaremos com Ele para todo sempre. É essa forma de esperança em meio às tribulações que a Bíblia, ela termina. E não termina de forma com ponto final, mas ela joga, né, a nossa visão para o final derradeiro lá na frente, que ainda não aconteceu. Nós estamos, então, no limbo entre a primeira e a segunda vinda, sofrendo, cada qual ao seu tempo, as crises, perseguições, mas o mais importante é: qual é a esperança que Apocalipse quer nos revelar para nos manter firmes, para que possamos entrar finalmente no descanso que Jesus nos prometeu conceder? Cara, isso é muito forte, né, cara? Uma pergunta que eu quero fazer é se você tem um palpite, de novo na linguagem apocalíptica. Porque se você for falar dos fins dos tempos, principalmente os últimos capítulos de Apocalipse, Jesus falou dos fins dos tempos e não usou a linguagem. Paulo falou e não usou a linguagem. Não precisa se falar em códigos ou da versão Apocalipse para fazer. A gente sabe que esse estilo de linguagem ganhou força no segundo templo, ali naquele período e tudo mais. Então, assim, quando a gente estava na ditadura, quando tinha todas as censuras, os músicos, principalmente eu gosto muito do Chico Buarque, eles escreviam em códigos para que passasse, mas chegasse a mensagem. Você acha que a linguagem apocalíptica, quando o romano lia, tinha dragão, tinha moço, mano, isso aqui, mano, é HQ, velho. Pode passar. Se velho ficou gaga. Você acha que tem um pouco disso? Não. Qual que é o seu palpite? Por que João usou esse estilo de linguagem se ele não usou em nenhum outro texto dele? Pois é, que pergunta interessante, né? Porque se a gente dependesse só de Jesus e de Paulo para termos a nossa escatologia, ia ser uma escatologia simples e sem graça, não é verdade? Então se verá o Filho do Homem, pum, aconteceu, né? Jesus Cristo vai vir. Nós como presbiterianos, a gente é mais ou menos isso. Mas isso deixa para conversar depois da minha ordenação. Mas eu acho que tem esse aspecto do uso de imagens para aguçar a percepção daqueles que estão dentro da minoria cristã, para que eles possam ter uma imagem, né, para que eles possam povoar a imagem deles com as coisas de Deus, com as coisas transcendentes, com a imagem do Cristo vitorioso, do Cordeiro. E também tem a questão de você usar o símbolo como um certo tipo de denúncia, né, bem feita, às vezes imperceptível, coisa que
passaria pelo crivo do censor no tempo da ditadura, mas que depois que passa, todo mundo percebe que é sobre a ditadura que está sendo escrito a determinada música que se passou pelo crivo da ditadura. E é isso mais ou menos que acontece em Apocalipse, porque em Apocalipse o nome do imperador não é citado. Poderia ser citado, mas não é. Não é, mas a gente sabe que é. Né? A gente sabe que é. É a minha última pergunta que eu vou fazer para você, que na verdade que é o seguinte: a gente criou, e eu quero entender qual é o seu pensamento, criou-se, sem muito estudo, tô falando na teologia popular, que Apocalipse é uma coisa totalmente para o fim dos tempos. E ela tem uma revelação dos fins dos tempos, mas a gente sabe, quando a gente vai estudar o estilo de linguagem, como você mesmo está falando, é uma denúncia do imperador de Roma. Só que em vez de chamar de Roma, vamos chamar de Babilônia. E aí vai outras coisas. Então, você quando você percebe isso, você fala, opa, eu estou olhando todos os textos de Apocalipse que tem já desde o período interbíblico e ali no primeiro, segundo século, mas parece assim, uma grande porcentagem, eu não saberia dizer quanto, é histórico, é ali. Não quer dizer que a gente não pode tirar lições, como a gente tira lições da carta, que é totalmente situacional, ad hoc, de Paulo. A gente também pode. Então, o pessoal pensa assim, não, se você interpreta Apocalipse histórico, se o anticristo, vou ser polêmico. Eu lembro que eu tinha um professor que ele tinha intervenção e falou, no final do nosso curso de Apocalipse eu vou dar o nome do anticristo. Aí a gente, caraca, mano, não sei o quê. Na época é o Bush, não sei o quê, eu não lembro, faz tempo. Hoje eu teria outros nomes, mas e aí ele deu o nome do imperador lá da época ali, e aí ele vai explicando por quê. Então, aí as pessoas falam, mas se o anticristo, que a gente adora achar que é a besta ou alguma coisa assim, é uma figura histórica, então não tem valor. Lógico que como não tem valor, e aí você vai ver que João na carta vai falar de mais de um anticristo, né? Assim como você falou lá que tinha mais de um Messias, anticristo tinha uma pá. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Sobre a interpretação? Onde a gente coloca Apocalipse? Eu acho que Apocalipse a gente tem que ter os dois pés muito bem firmes. Um na história, que é a história da igreja do momento, e outro na perspectiva futura, porque sem história não tem futuro, porque nós estamos falando de uma progressão. Então, pelo menos na primeira parte de Apocalipse, que envolve as 7 cartas, e as 7 cartas são cartas enviadas a igrejas vivendo situações historicamente verificáveis, arqueologicamente comprováveis, nós estamos falando de cristãos que, no momento em que João estava vendo e contemplando aquela imagem, aquela visão celestial, e escrevendo seu Apocalipse, estavam efetivamente morrendo por causa de Cristo. E é baseado na experiência presente desses cristãos que se pode falar na expectativa e na esperança futura do que esses cristãos poderiam aguardar, mesmo passando por aquele perrengue todo, por dificuldade e por risco de morte. A segunda parte do Apocalipse efetivamente vai tratar sobre o juízo de Cristo, né? O Cristo vitorioso sobre todas as coisas, mas também como uma forma de denunciar a fragilidade do Império Humano, a fragilidade do Império Romano, a fragilidade do sistema humano e como esse sistema humano, diante de um piscar de olhos do Cordeiro Vitorioso, cai, porque não se sustenta, porque é um sistema demoníaco, é um sistema materialista, é um sistema que está longe de Deus e que não tem todo o poder. O único que tem todo o poder é Cristo assentado sobre o trono. Então, muito provavelmente, e essa é a minha convicção, quando os cristãos liam as 7 cartas, eles se viam naquelas 7 cartas, e quando os cristãos liam a parte mais escatológica, eles também se viam lá, viam que o Cristo a quem eles depositaram toda a confiança era digno de confiança muito maior do que aquilo que eles poderiam esperar do César romano e que valeria a pena morrer nas mãos do César para ter a sua vida ressuscitada nas mãos do verdadeiro rei imperador de todas as coisas. Então, nem tanto para um lado, nem tanto para outro. Nós devemos trazer esses extremos, né, mais para o centro, analisando Apocalipse como um documento histórico, falando de crentes históricos, e por conseguinte, nós nos encontramos lá, porque a experiência dos nossos antepassados na nossa fé é a nossa experiência de hoje. Nós também somos perseguidos, muitos irmãos hoje perdem ainda a vida por causa de Jesus. Por que eles perdem a vida por causa de Jesus? No nosso conforto aqui,
no Brasil, onde tudo é livre, falar do evangelho é livre, falar porcaria é livre, a gente não entende bem. Mas e para os caras que estão morrendo na mão do Estado Islâmico? Por que eles entregam o pescoço? É porque eles têm um vislumbre apocalíptico do Cristo que reina sobre todas as coisas e que é poderoso para lhes restaurar a vida e para ressuscitar no último dia. Então, um pé no presente, um pé na história, um olho no futuro, aonde tudo vai terminar.